nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo, na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes, e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida, e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ato dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos que estavam cheios de temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E, cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Cantem conosco, dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível e que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é um motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indivisível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste? Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, internautas que se unem conosco neste momento em oração para esta Eucaristia. Hoje é domingo, palavra que deriva da expressão latina Dies Domini, dia do Senhor. É o dia de celebrar o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, glorioso. É o dia de celebrar a sua Páscoa. Hoje também a Igreja celebra a festa da Divina Misericórdia. Trata-se sim de uma festa, de uma celebração repleta de alegria, porque pela paixão, morte e ressurreição do Senhor, Ele manifestou plenamente a sua misericórdia, o seu amor, que nos reergue como novas criaturas e conduz para a vida verdadeira. A palavra de Deus hoje é um verdadeiro convite para o encontro com a pessoa de Jesus ressuscitado. E esta experiência de encontro com Jesus torna a nossa vida, a vida da comunidade, diferente. Nós ouvimos a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos apresenta o perfil da comunidade primitiva de Jerusalém.
Temos algumas características destas comunidades apresentadas nesta primeira leitura. Primeiro, em relação à catequese, o ensinamento dos apóstolos, que tem como base, como fundamento, como fonte, a palavra de Deus. Não mais as repetições que se faziam então nas sinagogas, mas trata-se agora de, a partir da pessoa de Jesus, mostrar que Deus cumpriu todas as suas promessas e veio ao encontro da humanidade para conduzi-la no caminho da vida. Outra característica é a comunhão fraterna, a comunhão de bens. Isto manifesta a justiça do reino de Deus, vivida já nas comunidades primitivas. Partilhavam tudo, de modo que ninguém passava necessidade, cada um recebia de acordo com a sua necessidade, cada um recebia aquilo que lhe era devido. Grande senso de justiça, fraternidade e testemunho de amor. É o jeito do Evangelho de Jesus, é o jeito de amar que Jesus ensinou. Também a partilha do pão, o partir o pão. Nós sabemos que era um costume antigo que o chefe da família tomasse os alimentos em suas mãos, fizesse a oração de ação de graças e partilhasse entre aqueles que estavam em redor da mesa. Mas era costume naquelas primeiras comunidades, quando se reuniam para a celebração da Eucaristia, que evidentemente ainda não tinha esse nome, que a celebração fosse antecedida por uma refeição, onde se colocava então em partilha os alimentos. E é claro, isso também já indica a realidade da Eucaristia, que cria comunhão. Evidentemente, em primeiro lugar, com a pessoa de Jesus. Por isso chamamos também de comunhão. Mas também não só com Jesus, mas em Jesus com toda a comunidade cristã, reunida em assembleia orante, constituída para fazer memória da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra característica que aparece aqui é a perseverança na oração, mas a oração aqui tem como fonte a própria palavra de Deus, porque acreditavam que através da palavra, sobretudo do Evangelho, era possível sim fazer uma experiência mediante a fé com o próprio Cristo ressuscitado. E por fim, os sinais que eram realizados, sinais que demonstram que Jesus ressuscitado continua presente e atuante na vida, na história humana, continua presente, chamando a conversão verdadeira, a conversão de coração na direção do reino de Deus. Agora olhemos para a passagem do Evangelho, a perícope do Evangelho, que é do Evangelho segundo João, capítulo 20, que acabamos de ouvir. De certa forma, o Evangelho narra uma experiência de encontro entre Jesus e a comunidade apostólica, que torna-se como que um paradigma para aquilo que deve estender-se pela igreja ao longo da história. É clara a divisão em duas partes desta passagem do Evangelho, ambas narrando aparições de Jesus ressuscitado. Notemos que sempre acontece no domingo, o primeiro dia da semana, depois novamente o primeiro dia da semana. É o dia em que nós nos encontramos com o Cristo ressuscitado. Por isso nós católicos celebramos e guardamos o domingo para a Eucaristia.
é o dia privilegiado do nosso encontro com Jesus. Ele faz a saudação de paz nas duas vezes: a paz esteja convosco. Ele apresenta os sinais da sua paixão e morte. Sim, porque o Cristo que ressuscitou é o mesmo que padeceu na cruz. Não são dois Cristos, é o mesmo. Celebrar o Cristo pascal é celebrar o Cristo que passou pela paixão, morte na cruz, mas ressuscitou. É um único e mesmo mistério do amor de Deus pela salvação da humanidade. E assim, meus irmãos e irmãs, ele também transmite para a comunidade o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo como dom, que também capacita a comunidade para manifestar a misericórdia de Deus, perdoar os pecados. Quis o Senhor que a sua igreja, através de seus ministros, fosse mediadora da sua misericórdia. E nós temos no sacramento da reconciliação um caminho, uma via privilegiada para alcançar aquilo que Jesus confiou à sua igreja. É bom nós nos perguntarmos: quando foi a última vez que eu procurei o sacramento da reconciliação? Claro que ultimamente está um pouco difícil por causa do isolamento, da quarentena que nós vivemos por conta desta pandemia do Covid-19. Mas é bom que sempre nós busquemos, sim, quanto possível, o sacramento da reconciliação, que é o nosso encontro, e sempre deve ser um encontro feliz com a misericórdia de Deus. Hoje é o domingo da Divina Misericórdia. Mas esta comunidade reunida, ela torna-se o cenário no qual Jesus se manifesta vivo. Quando estamos reunidos e constituídos em assembleia litúrgica para celebrar a Eucaristia, nós formamos este cenário em que Jesus vivo se torna presente e se manifesta e se dá a nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, participar da missa, principalmente aos domingos, oxalá seja diária, é muito importante, porque Jesus se manifesta quando estamos reunidos num só coração e numa só alma. E assim é que nós fazemos esta experiência. Pois bem, mas este Evangelho também nos traz o episódio de Tomé, que não estava reunido com os demais quando Jesus apareceu-lhes. Mas notemos que o objetivo aqui do autor sagrado, isto é, de João, não é colocar ou expor uma fraqueza de Tomé, mas ele faz com que Tomé personifique as comunidades cristãs que ainda custavam crer no ressuscitado. Não pensemos nós que todos acreditaram de imediato que Jesus ressuscitou dentre os mortos verdadeiramente, que Deus o glorificou. Isto foi sendo assimilado aos poucos pelas comunidades. Muitos eram ainda descrentes. Era difícil acreditar que Jesus de fato é o Senhor. Eram muitas as propostas que eles tinham, que desviava seus olhares do horizonte da realidade pascal. Uma dessas realidades era o imperador que então governava no Império Romano. Sabemos que foi muito importante neste período o Império Romano. E este imperador
instituiu o culto ao imperador. Ele devia ser chamado de Deus, de Senhor. Mandou colocar estátuas suas por todo o império. Ele era o Deus que devia ser adorado. Imaginemos nós a situação dos cristãos neste período. De repente surge um Jesus que morreu e ressuscitou, e muitos aderem a ele, não ao imperador, mas a Jesus, professando Deus, Senhor, Messias, Salvador. Muitos conflitos vieram, é verdade, mas era um desafio. Então aqui trata-se de uma lição para as comunidades que ainda duvidavam, queriam ver para crer, porque ainda não foram capazes de compreender que crer em Jesus crucificado e ressuscitado é uma questão de fé. Trata-se de um objeto de fé. Assim, Jesus declara e faz isso diante de Tomé: bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Que creem sem ver. E nós temos os sinais para isto. A conclusão do Evangelho que nós acabamos de ouvir é bastante clara. Estes sinais foram escritos, muitos não foram, mas estes foram, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. E nós temos o privilégio de ter nos Evangelhos esta experiência que incansavelmente a Igreja transmite ao longo dos séculos, e pela palavra nos é possível sim buscar o encontro real, verdadeiro, transformador com a pessoa de Jesus. Quantos foram os santos, quantos foram os místicos que ao longo da história da Igreja mergulharam no mistério de Deus através da palavra e realmente fizeram uma experiência com a pessoa de Jesus. Não nos faltam testemunhos a este respeito. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, sejamos nós também bem-aventurados, sejamos nós aqueles que professam a fé, que são felizes por crer sem ter visto, diferente de Tomé e de muitos outros, que às vezes acreditavam muito mais nos poderes deste mundo, lá simbolizados pelo culto ao imperador romano. Que realidades eu adoro, que realidades eu acredito, aquelas que me dão um prazer momentâneo e passageiro, ou tenho uma fé na pessoa de Jesus, e sabemos que aquelas realidades mais essenciais, aquelas realidades mais profundas e que dão sentido à nossa vida, nem sempre podemos vê-las, mas nem sempre podemos tocá-las, como Tomé queria tocar as chagas de Jesus com o seu dedo, mas podemos experimentá-las e perceber como elas impactam em nossas vidas, transformam a nossa existência, transformam a nossa história. Como por exemplo, quando nos encontramos com a pessoa de Jesus, a conversão, desde que estejamos abertos, é um caminho certo. Nós não acreditamos apenas no que vemos, mas acreditamos que podemos hoje fazer uma experiência com Cristo da Páscoa tão verdadeira, tão real, tão profunda, quanto aqueles que estavam reunidos, como vimos no Evangelho de hoje, quando Jesus apareceu. Aliás, até as realidades que são materiais, nem sempre as enxergamos. Não enxergamos a corrente elétrica, não enxergamos o vento, mas sabemos que existem. Eu posso tomar choque numa corrente elétrica, não vejo, mas senti o choque. Eu posso sentir o vento que
bate em meu corpo, que movimenta as roupas, mas eu não posso ver, mas sinto o vento. Assim, muitas vezes, o próprio Cristo entre nós. Não vemos o ressuscitado, mas sentimos. Não vemos com os olhos da visão, mas Ele está presente. E se vemos com os olhos do sentido, é realmente nos sinais que Ele nos deixou. Na Eucaristia que celebramos, nos deixou a sua presença na palavra e também no sacramento do irmão e da irmã, sobretudo os mais pobres, os pequeninos, os marginalizados, com os quais Ele se identifica. Jesus se identifica com os pequeninos. Então, não há motivos, irmãos e irmãs, para não fazer experiência com Jesus. Dizer eu não consigo. É preciso que estejamos abertos, disponíveis, que nós queiramos. Não basta querer, é preciso querer encontrar-se com Ele. E a segunda leitura, que é da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, nos dá um belo exemplo de um povo novo que surge a partir de Cristo da Páscoa, do Cristo ressuscitado. Trata-se aqui de uma homilia de São Pedro aos catecúmenos por ocasião da Páscoa. Ora, nós vamos repetir esta carta nos próximos domingos, será importante prestarmos atenção. Mas o autor sagrado aqui congratula os neófitos, aqueles que acabaram de ser batizados, porque eles têm uma vida nova, uma vida verdadeira, vida eterna. E é claro que isso tem consequências, é um dom magnífico por parte de Deus que se recebe, porém não significa que, mesmo tendo este dom que vem pelo sacramento do batismo e pelos outros sacramentos de iniciação à vida cristã, eles têm consequências. Ser cristão muitas vezes é um grande desafio, muitas vezes implica ser um sinal de contradição no mundo, o que pode causar hostilidades, rejeições, violentas rejeições, inclusive muitas perseguições. Mas devem permanecer firmes no propósito de discipulado de Jesus, como filhos e filhas de Deus, purificados pelo mistério pascal, como o ouro, que é o mais nobre dentre os metais, mas mesmo sendo tão nobre, precisa passar pela prova do fogo para purificar-se. E o versículo 8º é uma bela conclusão que está em estreita sintonia com o evangelho que nós acabamos de ouvir, porque esta comunidade a qual a carta de Pedro é direcionada é comunidade que nasce a partir da fé na pessoa de Jesus. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, diz São Pedro. Sem o ver ainda, nele vocês acreditaram. Isto será para vós fonte de alegria indizível e glória, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos sempre a comunidade reunida mediante a fé em torno de Jesus Cristo, o Cristo pascal, dando todo o consentimento da inteligência, da emoção de toda a nossa pessoa, pois Ele é o caminho único e certo da vida e da salvação. E agora vamos juntos professar esta mesma fé, a fé
que um dia recebemos e a fé que nós precisamos professar, viver e por este testemunho transmitir. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Cristo ressuscitado as nossas orações, digamos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Confirmai sempre a vossa Igreja no caminho de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, para que sempre seja sinal de fé e esperança ao vosso povo. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai os nossos governantes, que, alcançados pela vossa misericórdia, promovam a paz, a justiça, a ordem e a equidade. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai força e perseverança a todos nós que estamos vivendo esse momento de pandemia do novo coronavírus. Que nunca nos falte a fé. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Guardai nossa comunidade na fé madura e autêntica, para que aprendamos a crer mesmo sem ter visto. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a celebração da festa da misericórdia neste domingo da 8ª da Páscoa seja para todos nós uma experiência do amor de Deus em nossa vida e em nossa missão. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi as preces da vossa Igreja em oração, ó Deus misericordioso, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. No mistério desta palavra deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Cristo e do vosso vida, da nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O
nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar as graças sempre e em todo o lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo José Roberto e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. Elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Hoje nos lembramos de nossa irmã Vânia Aparecida Pereira, no 7º dia de seu falecimento, e todos os que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade e perpétua Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, primeiramente quero expressar as condolências aos familiares de nossa irmã Vânia Aparecida Pereira, que hoje apresentam a intenção no seu 7º dia de falecimento. Cremos sempre na vida, nesta vida que o Cristo ressuscitado nos dá, que é vida verdadeira e vida eterna. Que esta nossa irmã e todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Eu lembro a vocês que nossa secretaria paroquial de segunda a sexta-feira está atendendo normalmente. Então a secretaria está à disposição de vocês para todos os serviços aí necessários, principalmente através do telefone, né? Então basta ligar 3461-2865, né? Sempre tem uma memória boa aqui, né? 3461-2865. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer urgência, podem procurar. Entrem em contato. Repito, de segunda a sexta-feira, a parte da manhã das 8 às 11 e à tarde da 1h30 até as 5 horas. Então, precisando de qualquer serviço aí da nossa secretaria ou algo que o padre possa ajudá-los, basta então procurar a nossa secretaria paroquial. E vamos também continuar com a transmissão da missa dominical neste mesmo horário, às 10 horas da manhã. Vocês podem sintonizar-se todo domingo às 10 horas, para que estejamos unidos em oração, que rezemos juntos. Nós ainda não estamos, por questões de segurança, levando a comunhão. Nem o padre, nem os ministros extraordinários estão levando o pão consagrado para os enfermos, como é costume fazer. Vocês sabem que aos enfermos é permitido levar a comunhão, pão consagrado, fora da celebração eucarística. Mas muita gente pergunta: olha, tem um doente, um enfermo aqui em casa, por enquanto não. Claro que numa situação de maior emergência, devem chamar o padre para o atendimento e, se possível, para o sacramento da unção dos enfermos, quando realmente a situação pede, né? Mas a comunhão ainda não. Muita gente pergunta: mas padre, não poderia apenas receber a comunhão, passar ali pela igreja? Sabemos que em alguns lugares esta prática está sendo feita, mas ela não é recomendada, porque a Eucaristia é uma celebração do começo ao fim. Não significa apenas o momento de comungar o corpo e o sangue do Senhor. Claro que é um momento importante este, mas nós não podemos perder o sentido verdadeiro, amplo, profundo do mistério eucarístico, da sua celebração. Não é algo superficial. Então a gente não vai mesmo ficar ali na rua dando a comunhão para as pessoas que passam. Esta prática não recomendamos, né? Porque além disso pode trazer um certo risco para as pessoas. Além de perder o sentido verdadeiro da comunhão eucarística, temos o risco da pandemia, que ainda se faz presente. Mas rezamos para que esta pandemia passe logo. Não só rezar, mas nos comportarmos de forma diferente para que tudo se resolva. Rezar pelas pessoas que estão fazendo de tudo para trabalhar, sobretudo aqueles serviços essenciais,
Tudo isso é muito importante. Sabemos que para muitas pessoas não tem jeito mesmo. Sabemos que muitos estão em dificuldades, muita gente perdendo seus empregos, enfim, tudo isso. Mas vamos rezar e também trabalhar. É preciso que todos nos unamos no único propósito, que é fazer aí este momento difícil passar logo. Queremos um novo amanhecer. Então é importante mesmo o empenho de cada um de nós. Não é hora de polarizações, não é hora de, enfim, nós ficarmos presos a discussões infrutíferas. Isso não resolve nada, não resolve. O que resolve é a gente tomar as medidas sempre bem e muito bem orientados por aquelas pessoas que têm condições de nos indicar um caminho. E é isso que nós queremos, que tudo se resolva o quanto antes, que a pandemia passe o quanto antes, para que voltemos à normalidade na nossa vida. Talvez diferentes, né? O normal nem sempre é o adequado. O normal é aquele que acontece corriqueiramente, digamos assim, ou de melhor maneira. Mas queremos voltar melhores do que entramos nesta crise, nesta pandemia, que sirva de lição. E rezemos também continuamente. Eu peço a vocês que rezem em casa, rezem, seja lá qual for a sua oração ou devoção, pelas pessoas que partiram para junto de Deus nesta pandemia, e também pelos profissionais que cuidam dos enfermos, médicos, enfermeiros, todos os envolvidos na saúde. São pessoas que precisam ser valorizadas e necessitam sim do nosso apoio e orações. Nós vamos dar a bênção final, mas antes, hoje é o dia da renovação da aliança de amor, com todas as famílias que recebem mensalmente a visita da imagem da Mãe Rainha, que aqui está. Então, voltados para a imagem neste momento, vamos rezar pela nossa comunidade paroquial São Domingos, rezar pelo fim desta pandemia, que Maria Santíssima interceda por todos nós, ela que nos acolheu na pessoa do discípulo amado como filhos e filhas a pedido de seu Filho na cruz. Ela nunca nos desampara, ela sempre pede a seu Filho em nosso favor. Vamos então saudá-la rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, Rainha e vencedora 3 vezes admirável de Schoenstatt, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tenham todos um bom domingo e uma ótima semana. Obrigado, igualmente.